Nesta aula, vamos falar a respeito dos resistores. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Então pessoal, o que são os resistores primeiro? Né? Vamos olhar aqui, ó. Eu já mostrei em aulas passadas, mas de repente, né, alguns de vocês vão pegar esse vídeo mais na frente um pouquinho. Os resistores são esses carinhas aqui, ó. Tem um corpinho preto, tá vendo? É um preto vivo mesmo, é um preto bem pretinho mesmo, tá? Cuidado, eu falo assim porque é o seguinte, aqui, esse aqui também é resistores, ó. Geralmente vem aqui, ó, com a sua referência R, tá? Então aqui, ó, você consegue saber que é um resistor, R. Aqui também deveria ter um resistor, mas não tem, né? Mas você consegue ver, ó, ou se não PR, você só ignora o P aqui e começa a partir do R, resistor, tá? Então esses aqui são os resistores. Também tem outras formas de resistores. Deixa eu pegar aqui rapidinho, eu tenho uma placa aqui. E de repente você pode acabar pegando um desses. Na verdade é nessa placa aqui mesmo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, por exemplo, também tem esses resistores assim, ó. Esse aí que vocês estão vendo, ele está muito bem focado. Quase. Acho que já deu, né? Dá pra pegar aí. Mas esse aqui, ó, também é um resistor, tá vendo? Ele é um resistor. Esse pretinho aqui também é um resistor. Às vezes você vai aqui outro resistor, ó, tá? Esses aqui estão vindo com os seus valores escritos no corpo deles. E a gente vai abordar sobre isso, tá? Aqui também tem um outro resistor, um resistor branco. Olha aqui, tá vendo? 0,20, tá? Então, esses são os resistores. O que eu quero falar para vocês não confundir com esse. Esse aqui não é um resistor. Esse aqui já é um chumbo, vamos dizer assim. E o resistor, ele é do corpinho bem pretinho mesmo, ok? Então, aqui é bem pretinho, tá? Bem pretinho. Bacana. Bom, aí, vamos voltar aqui e vamos falar agora a respeito dos resistores. Na verdade, poderia ter deixado aqui mesmo, tá? Eu fiz uma anotação para me não esquecer de nada sobre eles. Vamos lá. Resistores são medidos em ohms. Então, os seus valores estão em ohms, tá? Quanto menor o ohms, menor a resistência. Ok? E o que quer dizer isso? Menor a resistência e tudo mais. Qual que é a função de um resistor? Né? A principal função de um resistor é controlar a passagem da corrente elétrica. Tá? Ele vai se opor, vai reduzir, vai limitar essa passagem da corrente elétrica. Tá? Então, basicamente, é isso. Então, quando a gente fala assim, quanto menor o ohms, menor a resistência, significa que ele deixa passar. Quanto menor ali a limitação de passagem de corrente, maior vai ser a corrente. Ok? Então, menor vai ser a resistência. Não entram em curto, tá? Eles não entram em curto. Resistores não esquentam, tá? E o principal defeito de um resistor é alterar o seu valor ohmico e sempre para cima. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, o resistor lá, ele é um resistor de 1K, né? Ele pode alterar para 10K, 100K, tá bom? Ou mais, tá bom? Então, o principal defeito do resistor é esse, ok? O que mais que eu anotei aqui? Bom, aí o que acontece? Durante a nossa análise, quando a gente for analisar uma placa-mãe, na verdade, apesar dos resistores aqui ser um limitador de corrente, para nós que vamos trabalhar com placas de notebooks, a gente não preocupa muito com essa corrente, vamos dizer assim, tá? Não é que a gente não preocupa muito, mas é porque quando a gente vai verificar, a gente costuma verificar tudo em tensão. A gente quer saber se existe tensão naquele resistor. E se aquele resistor, se ele está passando a tensão, tá? Ainda eu vou explicar isso mais a fundo em breve, tá? Em breve eu vou estar fazendo uma aula, quando a gente estiver fazendo aulas de análise de circuito, vocês vão entender bem o que eu estou falando, tá bom? Bom, deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como se comporta um resistor. Deixa eu ver aqui, vou fazer aqui, ó. Aí, como se comporta um resistor, né?
Se você tem, vou fazer um quadradinho mesmo, tá? Imagina que esse aqui seja o resistor, tá? Se você tem aqui, dá para dar um zoom, vamos melhorar isso aí? Dá para melhorar. Olha aí. Esse é o máximo que ele faz, que ele dá de zoom. Mas já tá bom, né? Então, se você tem um resistor aqui, você tem 19 volts aqui, tá? Porque, como eu disse, a gente vai analisar a tensão, tá? A gente não vai ficar analisando a corrente. Basicamente é isso. Então, 19 volts, tá? Então, se você tem 19 volts de cá, e aqui está passando por um resistor, que seja de 1K, 10K, seja qual for o valor ômico dele, quanto você terá de cá? Aqui também você terá 19 volts, ou bem próximo disso, 18,9, 18,8, por aí, beleza? Então, é isso que vai acontecer. Isso se ele tivesse solitário aqui. Por quê? Eu também não vou abordar isso, mas resistores também, além deles limitarem a corrente, eles também podem ser divisores de tensão. Deu para entender? Eu vou abordar isso em aulas futuras, tá, pessoal? Quando a gente estiver analisando o circuito, mas é bom você saber. Por que é bom você saber? Porque, de repente, você vai pegar um resistor aí e você vai medir que aqui tem 19 e aqui não tem 19. E você vai achar que o problema é o resistor, né? Não, fique sabendo que existem resistores que eles estão em série, tá? Que seria mais ou menos assim, como se tivesse dois resistores, tá? Imagina dois resistores, R1 e o R2. Existem dois resistores, eles estão em série, tá? Então, de repente, você tem aqui 19 volts e aqui, ó, você tem aqui, desculpa, aqui não, aqui você vai ter tipo 10 volts e você vai ficar por entender, né? Ah, então aqui deveria estar passando 19 volts? Não, porque ele também tem a sua função de trabalhar dessa forma, de dividir a tensão, tá? Eu só quero abordar superficialmente isso agora, tá? E mais para frente a gente vai abordar isso mais a fundo. Tanto é que eu preparei essa aula. Essa aula já está preparada aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, ó, lei de Ohm, tá? Aí tá tudo aqui, ó. Só que eu achei melhor abordar superficialmente no momento, tá? E depois a gente vai abordar ali, daquela forma, e eu vou ensinar como que se faz os cálculos para a gente saber quanto que tem que ter aqui mesmo e tudo mais. Beleza. Ok? Então, basicamente, se você tiver 19 volts aqui, você vai ter 19 volts aqui. A não ser que seja desta forma aqui, ó. Você tem aqui um resistor e a outra parte dele aqui está ligada ao terra, né? Então você vai ter 19 volts aqui e só aqui você vai ter um GND, tá? Um zero volts. Beleza? Só quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, para a gente não poder ficar falando muita coisa, para ficar uma coisa mais natural. Então, quando vocês verem um resistor lá na placa, vocês estão vendo lá, está seguindo a trilha, temos aqui, ó, eu vou colocar tudo em forma quadrada, para ficar mais fácil ainda para vocês, ó. Para ficar uma coisa bem natural mesmo. Vamos supor que esse aqui seja o DC Jack, tá? DC Jack, você põe 19 volts aqui, né, que está entrando 19 volts. Aí aqui você tem um capacitor, então você já viu que o capacitor, como é que ele trabalha, né? Pô, esse capacitor ficou de uma forma aqui muito ruim para mim poder mostrar. Mas de toda forma o capacitor ele vai passar, então ele vai passar por cima do capacitor, ele vai continuar com os seus 19 volts. E aqui quando ele chegar num resistor, você tem que entender que sim, essa tensão ela vai passar, tá? Agora, você também tem que saber que de repente aqui nós temos 19 volts e de repente aqui não, tá? Por quê? Porque pode ser que ele esteja fazendo um divisor de tensão com o outro. Geralmente, quando você vê dois, um ao lado do outro, um próximo do outro, é porque nós temos um divisor de tensão. Se esse aqui fosse um resistor e esse aqui fosse outro resistor, teremos um divisor de tensão. Agora, eu não tenho, Rodrigo, aqui, na verdade, mais para frente, eu tenho aqui um MOSFET, que é a letra Q. Eu tenho aqui um MOSFET, Rodrigo. Então, aqui, qual a tensão que eu deveria ter aqui? 19 volts. Ok? Gente, essa foi a forma que eu imaginei, que eu pensei, a forma mais tranquila para estar passando isso neste momento do curso, tá bom? Quando vocês olharem para um resistor, é assim que eu quero que vocês vejam ele, como uma passagem de tensão, tá? E o que está acontecendo aqui? Ele está retendo a corrente.
A corrente está sendo retida, tá? Mas, por enquanto, para nossas análises, a gente só quer saber o seguinte: se amanhã ou depois você pegar aí o mesmo circuito, e aí você vê que ele tem lá, vamos colocar o MOSFET aqui, bonito, hein? Ô, desenho lindo! Aqui tem um capacitor e aqui tem um resistor, vamos colocar assim. Você vê chegando 19 volts aqui no capacitor, passando 19 volts, chegando 19 volts aqui e aqui 0 volts, você já sabe que nós temos um defeito no resistor. O resistor, ele alterou seu valor e ele está limitando toda a passagem aqui da tensão, pro resto da tensão. Ele não pode ter 0 volts aqui, beleza? Bacana. Bom, fique só consciente. Aí eu só quero que você coloque isso na sua cabeça no momento. Bem superficialmente, depois a gente vai abordar isso bem mais a fundo. As coisas, pessoal, elas vão complicando. Pode ficar tranquilo que elas vão se complicar. Não vai ser simples assim, não. Tá bom? Eu tento colocar a forma mais tranquila e mais simples. Tá? Tanto é que aqui eu coloquei, o máximo que faremos é medir o valor ôhmico de um resistor. Né? E como é que a gente faz para poder medir um valor ôhmico de um resistor? É isso que a gente vai ver agora. Né? Primeira coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês é como descobrir o valor ôhmico do resistor. Vocês lembram que eu falei ali, eu mostrei? Vamos voltar para cá, para o nosso microscópio. Estamos aqui no microscópio. O que acontece? A grande maioria dos resistores que vocês forem trabalhar com placas mães de notebooks, vocês vão ver ele daquele jeito. Cadê os resistores dessa placa, meu Deus? Sumiu tudo. Aqui, ó. Vocês vão ver eles assim, ó. Vocês vão ver eles assim. E aqui, pessoal, não tem como saber qual que é o valor ôhmico. Dessa forma aqui, não. Tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Eu tô achando que tá meio estranho. Tudo bem. Acho que agora ficou um pouco melhor. Então, aqui não tem como vocês bater o olho aqui e falar, olha, esse resistor aqui, o valor ôhmico dele é de 10K. Não tem como, é impossível. Pelo tamanho, também não. Pelo tamanho, também não. Tanto é que esse aqui é grande pra caramba. Vocês estão vendo aqui, ele é grande pra caramba e ele é só 2 ohms. 2 ohms. Tá? Então, ou seja, não é por causa de questão de tamanho, não. Tá? Tamanho físico que eu estou falando. Tá? Esse aqui pode ter um valor ôhmico bem acima desse aqui. Ok? Bom, então, como que a gente faz essa leitura? Aqui a gente tem dois, ó. Aqui a gente tem esse aqui, ó, que tem um número 100 em cima, que quem olhar vai achar que é 100 ohms. 10. Ele é um resistor de 10 ohms. Tá? E aqui, ó, você vai ver esse aqui, ó, R020. Ele é de 2. E deixa eu explicar como é que você descobre isso, né? Existe uma tabela que você pode olhar, mas existe também um programa, um aplicativo que você pode colocar isso no celular. Deixei aberto aqui. Aqui, ó. Chama Resistor SMD Código Calculadora. Tá? Aqui ele está no Google Play, tá? Então você pode estar baixando lá, só você digitar isso aqui. E ele vai te informar lá, você vai digitar lá qual que é, né, o nome, o código dele que está em cima dele, né? Quando eles aparecerem esse código, né, sobre eles, aí você pode colocar o código e ele vai te dar o valor. Por exemplo, 1, 2, 3. Suponhamos que seja esse aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui embaixo está falando, a equivalência é 12K. 12.000 ohms. 12.000 ohms. Mas também tem como você saber isso sem precisar de uma calculadora. Tá? Só de bater o olho aqui você já consegue saber. Tá? Esse aqui é 33 ohms. Tá? Então, como que você pode saber disso? Né? Vamos voltar para cá. Só que assim, você vai ter que gravar isso de cabeça. Hein? Com o passar do tempo, você acaba pegando isso aí. Tá? Mas basicamente, eu até anotei aqui alguns, tá? Alguns resistores. Se ele tiver escrito 00000, é um jumper. Tá se comportando exatamente como um jumper. É um jumper. Você pode ir lá e colocar um fio, soldar um fio, que é a mesma coisa. Beleza? Então ele está sem resistência nenhuma. Ele só está ali fazendo o papel de jumper. Tá? Então vamos lá. Se for resistores, por exemplo, o R. Se você vê um R em cima deles, seja onde for, é uma vírgula. Basicamente é isso. Então se for, por exemplo, um resistor estiver aparecendo no corpo dele, número 1R1, né? Significa
essa vírgula aí, o R é uma vírgula, 1,1. Significa 1,1, que seria 1,1 ohms. Tá? Se o resistor aparecer lá, 102, né? O último número, vocês viram lá que o último número, deixa eu tentar mostrar isso também, senão fica difícil explicar dessa forma. Deixa eu mostrar aqui, ó, microscópio. Basicamente, tentar explicar isso aqui, tá? Mas depois vocês podem olhar na internet que tem tabelas, tá? Mas basicamente é o seguinte, esse R é o mesmo que falar zero também, tá? É o mesmo que falar zero. Esquece por enquanto essa casa decimal aqui, ó, essa, tá? Essa casa decimal. Então aqui seria centenas, dezenas, unidades, tá? Esquecendo essa casa decimal. Então, R02 aqui, ó, se eu tivesse colocado só assim, vocês saberiam que eram 2 ohms. Não saberia? Porque ele acabou ali no 2, ó. Ah, legal, Rodrigo. Mas isso é porque tem um zero aqui, então a gente sabe que realmente é 2. 2 ohms. Tá bom. E se eu quisesse falar que não era 2 ohms, mas sim 20 ohms? Aí eu colocaria o número 1 aqui. Basicamente, quando eu coloco qualquer número que eu colocar aqui, ó, significa a quantidade de zeros que eu quero acrescentar na frente do penúltimo número. Ok? Então, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, então se ele fosse R021, aí sim ele seria esses 20 ohms que você está vendo aqui, parecendo 20 ohms aqui, ó. Ele seria 20 ohms. Ah, legal, Rodrigo. E se eu colocar 22, R022, seria como se eu estivesse colocando mais um zero. Será que essa caneta aqui escreve aqui? Acho que não. Seria como se eu estivesse colocando mais um zero aqui, ó. Então ele ficaria 200, seria 200 ohms. Se eu colocasse o número 2 aqui. Será que vocês conseguiram entender? Será que eu pego um papel? Eu acho que eu vou pegar um papel. Tá? Dá para saber de cabeça, por isso que eu falo. Vocês podem estar baixando lá também, mas dá para saber de cabeça. Seria como se fosse algo assim, ó. Então aqui, eu vou colocar aqui 0, 0, 0 e 0. Tá? Imaginem, tá dando um reflexo, hein? Aí. Imaginem que esse 0 aqui, ó, então essa casa, essa última casa aqui, ó, é para falar quantos zeros que eu tenho que colocar na frente desse aqui. Aqui está falando que é 0, então, por exemplo, vamos supor, vou colocar aqui um aqui. 0, 1, 0, 1. Vamos reescrever ele agora com a quantidade de zeros. Então aqui eu colocaria 0, 1, 0 e ele pede para colocar mais um 0 na frente. Quantos ohms? 100 ohms. 100 ohms. E se fosse 0, 1, 0, 0? Quantos ohms? 10 ohms. 10 ohms. Lembra que isso aqui é unidade, esse aqui é dezena e esse aqui é centena. Ok? E esse aqui é a quantidade de zeros. Por que não pode deixar bem assim, unidade, dezena, centena? Porque só vai funcionar se for com zero. Agora, a partir da hora que eu acrescentar mais um, por exemplo, 0, 1, 0, 2. Vamos reescrever esse 0, 1, 0, 2 aqui. Ó. Ficaria 0, 1, 0 e aí ele pede para colocar mais 2 zeros. Então aqui, ó, ele já se formou 1000, 1K. Tá vendo? Então por isso que não pode colocar dessa forma, tá? Mas basicamente é isso. Daria para fazer diferente? Dá para você colocar aqui, ó. Se eu quiser fazer tipo 1000, eu posso fazer também 1, 0, 0, 1. Aqui eu pedi para acrescentar um 0. Então aqui ficaria 1, 0, 0 e pedi para acrescentar mais um 0. 1000, mesma coisa. Vai treinando aí, que eu te garanto que vocês vão entender quando vocês começarem a estudar isso aqui. Ah, e lembrando que R, que vocês viram o R lá, né? Vamos colocar aqui um R. R, não precisa, né? R é igual a 0. Tá? Alguns falam que é igual a vírgula também. Ou seja, não é nada. Tá? Então, ao invés de eu usar 0 aqui, ó, eu poderia... Não, aqui não. Aqui nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Eu poderia colocar R10. R10, 2. O que seria os mesmos 1000. Tá bom? Então, basicamente é isso. Nesse daqui, ó. Nesse daqui que deu 100 ohms,
eu poderia ter feito, se eu quisesse, R1, R1. Nem sei se eles fazem dessa forma, mas só para você saber. Aonde é R, é 0. Basicamente, seria algo assim, ok? Bom, vamos continuar aqui a nossa aula de resistores. Vamos voltar aqui para o microscópio, será? Deixa eu só ver o que mais que eu deixei anotado ali para a gente poder conversar aqui. Deixa eu deixar em cima do resistor aqui. Beleza? Então aqui, ó, 100. Cadê? 100. Vocês já sabem que são 10 ohms. Ele está falando que é 10 e aqui está pedindo para acrescentar nenhum zero. Então são 10 ohms. É um resistor de 10 ohms. Ok? Beleza. Baixar aplicativo, eu acabei de falar. Como testar um resistor na placa ou fora da placa. Né? Aí nós vamos voltar aqui de novo. Vamos voltar aqui de novo no papel. Porque para explicar isso, só no papel. Padrão, capturar tela, padrão. Tá aqui, vamos voltar para o papel. O resistor, pessoal, como eu falei lá no início, o resistor, ele se opõe à passagem de corrente. Ele se opõe à passagem de corrente. Então, basicamente, o que acontece? Se eu tiver um único resistor no circuito que a gente está analisando, vamos supor aqui, ó, vamos colocar aqui como se aqui tivesse um circuito integrado. Vamos colocar assim. As maritacas aí. Circuito integrado, um CI. Beleza? Então, esses 19 volts aqui, ele está vindo e está passando e está chegando aqui 19 volts também. Vamos supor que esse resistor seja de 10K. Tá? Esse resistor aqui eu consigo medir ele na placa. Tá? Eu consigo. Como é que eu faço para medir ele na placa? Você vai colocar o seu multímetro em escala de... O multímetro aqui, ó. Escala de resistência. Escala da ferradura. Tá vendo aí? Escala de resistência. E aí você vai olhar lá, né? Qual que é a resistência dele? Ah, uma coisa que eu já ia me esquecendo. Sobre a resistência, a gente falou e eu acabei pulando, né? Lembra que eu falei que tem alguns que vem escrito em cima, né? Em cima deles. R10, aqui, ó, por exemplo. Né? Não é Ronaldinho Gaúcho não, galera. R10. Tá? Tem uns que vem escrito. E os que não vem? Tem alguns, pessoal, que a gente sequer vai saber. Tá? Não tem como verificar. Mas outros você pode olhar direto no esquema elétrico. Deixa eu abrir um esquema elétrico aqui para mostrar para vocês. Por exemplo. No esquema elétrico, a gente não abordou aqui ainda no curso. A gente vai abordar. Tanto é que quando a gente for abordar esquema elétrico aqui, vocês têm que estar afiado com isso aqui, pessoal. Porque isso aqui é algo que você tem que saber isso aqui de cabeça. Tá? Cadê um resistor aqui? Dá um zoom aqui rapidinho. Beleza. Deixa eu pôr aqui. Cadê o resistor, gente? Só porque eu quero um resistor, não tem? Achei. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Captura de tela. E aqui. Aqui, ó, nós temos um resistor onde ele está mostrando o valor dele. Ó. Ele é o R567. Essa é a referência dele. E aqui está mostrando 0. 0, 0. Então, isso aqui ele é apenas um fio passando. Ele não tem aqui nenhum valor ômico. Tá? Vamos ver outro. Esse aqui também é só um fio. Esse aqui também é só um fio. Pera aí, vamos ver aqui se tem algum com valor ômico aqui. Não é possível. Aqui, achei. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, ele está falando, se fosse o R369, ele estaria dando 20K. A gente conseguiu ver aqui, ó, que ele é de 20K. Ok? O R368, ele também está mostrando 39.2K. Ok? Vamos ver mais um. O R523 está mostrando, ele é 20K. Ok?
Então aqui você vai conseguir verificar no esquema elétrico, mas não é sempre também não. Tá? Às vezes ou você não tem um esquema elétrico, tá? Ou às vezes no esquema elétrico não fala, não diz por algum motivo, e aí confunde tudo. Mas de toda forma, voltando a falar aqui, vamos partir para esse aqui. Vamos supor que esse aqui a gente já soubesse qual que era o valor, a gente quer só conferir na placa se esse valor, realmente, o valor ôhmico dele está ok, né? E por que é que eu iria verificar? Vamos pensar assim primeiro. Porque de repente os 19 volts não está passando. Tenho 19 aqui, mas eu não tenho 19 aqui. Se for assim, você já sabe que o problema, grandes chances, o problema já ser o resistor mesmo. Tá? Ou o problema poderia ser o CI. Eu não quero entrar em questão de análise ainda, ok? Mas vamos supor que não está passando. Então você quer ter a certeza que esses 10K está presente lá, tá? Esse valor ôhmico dele. Então volta aqui de novo. Ferradura. Tá? Como é 10K, o que você quer fazer? Deixa eu ver aqui. Assim que ele quiser, tá, pessoal? Temos todo o tempo do mundo. Não? Não vai focar? Não é possível. Vai desenhar esse negócio, não é possível. Agora há pouco ele focou. Ó, vamos ver se agora ele foca. Perdão aí, pessoal, mas às vezes não depende da gente, né? Bom, ele não quer focar. De toda forma, talvez de longe vocês consigam ver. Ele aqui tem algumas escalas, ó. Escala de 200 ohms. Agora deu pra ver. Escala de... Meu Deus, o que aconteceu? Eu tô tremendo desse jeito. Escala de 200. Agora ficou bom. Escala de 2000. Escala de 20K, 200K e 2000K. Então você vai sempre colocar na escala acima, né? Então, por exemplo, esse aqui nosso que a gente está fazendo o teste é de 10K, que a gente viu ali. Então eu colocaria aqui, ó, eu viria aqui e colocaria 20K. Né? Por quê? Porque ele vai medir até 20K. Tá? Se eu colocar ele aqui, por exemplo, ele não vai medir. Tá? Porque aqui o valor da escala que eu estou marcando é menor do que o valor da resistência, né? Então ele não vai deixar eu medir, né? E aí, esses multímetros que a gente usa, esse aqui é o Minipa, ET1002, né? Ele chega até no máximo 2000K, e aí você pode me fazer uma pergunta, mas Rodrigo, e se o resistor for maior que isso? A resistência for maior, como é que eu faço? Pessoal, raramente você vai encontrar uma resistência tão alta assim em um notebook. Eu já peguei, mas é muito raro. Se for maior do que isso, você não vai conseguir verificar. É melhor você ir lá e já pegar de uma outra placa e trocar, pegar uma placa doadora, ou já comprar e já fazer a troca. Tá? Mas aí também a gente vai poder analisar o circuito para a gente ter a certeza que o problema realmente é ele. Né? Nesse caso, também não tem problema. Mas nesse caso aqui, você poderia sim colocar lá 20K e vir aqui, ó, e medir. Aproveitando aqui a aula, outra coisa que eu não falei é que resistor não tem polaridade, pessoal. O que é isso? Você pode soldar ele, tanto faz. Ele pode ser soldado esse lado aqui para cá ou esse lado aqui para cá, tanto faz. Ele não tem parte positiva e negativa. Ele não é igual a uma pilha, por exemplo. Você pega uma pilha, assim, ó, ela não tem polaridade, ela não tem o lado positivo e o lado negativo. Tem que ser colocado desse jeito, senão não dá certo. O capacitor também de tanto de eletrolítico também não tem o lado positivo e o lado negativo. Resistor não. Resistor você pode colocar ele assim, pode colocar ele assim, não tem a menor diferença. Pode soldar de qualquer jeito. Tá bom, Rodrigo. Então eu aprendi que esse aqui eu posso verificar na placa. Esse aqui sim. Esse aqui, se tiver ele sozinho no circuito, você consegue. Agora, se ele tiver dessa função, na função de divisor de tensão, aí não. Aí você não consegue medir na placa. Aí você tem que arrancar ele da placa, remover ele da placa e testar fora. E vamos fazer esses testes que eu acabei de falar para vocês. Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o teste de arrancar da placa.
Quer ver? Tem um aqui que eu já até sei, ó. Essa aula é a 4ª vez que eu gravo ela, pessoal. Pois é. É porque eu tinha esquecido de falar muita coisa, né? Prefiro regravar. Ó, vamos ver aqui. Perfeito, ficou bom. Ó, eu tenho aqui esses resistores, mas eu não quero esses aqui não, eu quero esses aqui. Ó. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui o PR-117, que ele está sozinho na trilha. E eu tenho aqui ó, o PR-115 e o PR-116 que estão fazendo uma divisão de tensão. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que o PR-117, que agora eu não lembro mais quanto que ele tinha, mas eu acho que ele é de 100K. Eu não tenho muita certeza. Deixa eu só conferir aqui antes, só para garantir. Mas na placa a gente vai conseguir medir eles, tá? Na verdade, ele é de 10K. Então, esse aqui a gente vai conseguir medir. Por quê? Porque ele está sozinho na trilha. Ele é de 10K. Vamos lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha aí. E aqui eu coloquei lá na escala de 20K para poder medir 10K. E aqui ele deu até perfeitinho, quase perfeitinho, 9,99. Nem sempre vai dar certinho, não. Tem uma tolerância, 1%, 5%, tá? Isso é normal. Bacana. O outro lá é os que estão aqui em série. Então o PR-115, por exemplo, se eu tentar vir aqui e tentar medir ele, ele vai me dar um valor, mas ele vai me dar um valor totalmente errado, porque já eu vou mostrar para vocês qual seria o valor correto dele. Agora não estou conseguindo nem pegar o valor dele. Deixa eu pegar o de cá, eu acho que daqui é mais fácil para mim. PR-116, por exemplo. Deixa eu colocar aqui no padrão. E olha aí, no multímetro. Não está conseguindo porque ele é maior, perdão. Olha lá, está dando 35,2. Não é isso, tá? Se eu não me engano, um é de 100 e o outro é de 50. Tá? Então ele não vai dar valor. Confia em mim, não vai dar. Você não vai conseguir pegar aí. Tá? E de repente você pode pensar assim, Rodrigo, então faz o seguinte. Tem como unir, não? Pegar aqui, ó, dessa ponta daqui até essa ponta de cá, ó, e a gente fazer aqui uma resistência, né? Verificar essa resistência tudo junto. Olha o que acontece. Vamos verificar a resistência tudo junto. 4,3. Não. E agora, vamos aproveitar e deixa eu pegar esse esquema elétrico aqui, que eu também já poderia ter pego ele antes de começar aqui. Depois de tantas vezes que eu gravei. Mas basicamente já está aberto aqui. Não quero salvar aquele. E aqui eu quero só pegar o PR-116 e já vou compartilhar com vocês aí. Captura de tela. E aqui vocês vão entender. Vocês lembram que a gente olhou primeiro o PR-117, que é esse cara aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Olha quanto tá marcando, 10K, a gente conseguiu medir. Por quê? Porque se você olhar, só tem ele aqui, ó, no circuito. Tem um capacitor aqui e depois ele já entra aqui no PU8. Então, você consegue medir. Agora, esse daqui já não consegue. Olha aqui, ó, R1 e o R2 fazendo a tal divisão de tensão. Olha aqui, ó, pessoal, está fazendo a divisão de tensão. PR-115, PR-116. PR-116 tem 100K, PR-115 tem 49,9K. Ok? A gente não conseguiu nada nem próximo. Chega até mais ou menos, 30 e alguma coisa. Aqui ele está me falando qual que é a tensão que tem que ter aqui, 1,2 volts. Mas isso aqui agora não vem ao caso também. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci nada, passar nada para vocês. Estou ficando até rouco. Mas deixa eu só verificar aqui se eu não esqueci nada, pessoal. Não esqueci de nada. Desta vez, eu acho que a aula está concluída. E concluiu na hora certa, porque eu estou ficando rouco. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? A gente vai nos aprofundar ainda mais com os resistores. Eu quero que, se você tiver tido alguma dúvida nessa aula, deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário aí. Tá? Porque a gente não pode passar para a próxima fase de resistores. Tá? Quando essa fase vier, essa fase ela vai vir somente quando a gente começar as análises do circuito.
Assim como nos capacitores também, que eu deixei muita coisa para trás, porque eu não achei muito viável falar naquele momento sobre capacitores de desacoplamento e outras coisas mais. Não vem ao caso. Mas de toda forma, a gente vai abordar isso assim que for necessário. Eu quero algo muito natural, eu quero que vocês olhem para um resistor e falem, eu sei o que está acontecendo aqui. Como a gente trabalha muito com tensão, você sabe como é que deve ser analisado na tensão aí, como é que você deve analisar essa placa, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal, marcar e ativar o sininho, para que quando sair a próxima aula você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.